Fala, Fred. Fala, Ricardo. Fala, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Maravilha, cara. Você tá bem? Tudo ótimo? Como é que vão as coisas? Cara, aqui assim, esse agasalhozinho aqui é só para fazer tipo, né? Tá aquele sol que é uma lua para cada um. Não chove aí também, né? Aqui chove muito raro, né? E vocês estão no frio ainda? Aqui tá, deu uma refrescada hoje, que deu uma esquentada, Tá. agora refrescou, mas acho que já vai esquentar de novo. Aqui é quente também. Estou em Itu, né? Sim, sim. Ah, e tu, perfeito, ok. Como é Perfeitamente. que tá o Cara, som que aí para você? maravilha. Oi? O som tá bom aí? Bom, tá perfeito. Tudo perfeito, Gustavo. Cara, que bom ter você Ótimo. aqui e sem arrudeios, né? Vamos direto ao que interessa, já está gravando aqui, tá? Mas eu só quero, antes de começar, falar um pouco assim. Eu sou empresário, tá? Eu sou Fred Pinho, o Fred Pinto, que é o seu amigo, tem um nome quase igual ao meu, né? Na, Bem parecido. na verdade, o nome dele é Fred Barros Pinto e o meu é Fred Barroso Pinho. Então, às vezes, até confundem, tá? Putz, Mas muito gosto, próximo, muito próximo. Gosto muito do Fred, cara, e sou muito grato a ele por ter contactado contigo e você por estar aqui, tá bom? Muito legal. Prazer estar aqui contigo. Ó, eu vou depois te mandar um vídeo com a doação dos livros, tá? Que a gente se compromete por essa ação, tá? Uhum. Beleza? Bom, beleza. Eu vou fazer aqui uma Ótimo. abertura. O evento da gente que move essas lives, que é um evento gratuito, que congrega empresários, se chama Lucrativamente. A ideia é assim, é um movimento de mentes lucrativas, tá? Então, o bate-papo aqui começa com o esporte e chega nos negócios e vai correr solto, tá bom? Beleza. Maravilha, vamos começar. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, a gente vai começar aqui um evento do Lucrativamente 2021. E nesse momento eu tenho assim, uma alegria imensa de receber, olha, estou recebendo aqui um campeão aqui do esporte, da natação brasileira, medalhista olímpico, Gustavo Borges. E aí, Gustavo, tudo bem? Bom, Fred, grande prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos aí que estão participando. Maravilha. A gente começou falando aqui a respeito do clima, né? Em São Paulo, um frio absurdo. Aqui em Fortaleza, um sol para cada um. Mas é isso aí. Vamos aqui bater esse papo com o tema, né? Competição empresarial, o que o esporte nos ensina. Então, com um super atleta que agora é super empresário, com certeza a gente vai produzir aqui um material incrível. Gustavo, vamos lá. Eu vou fazer aqui as minhas perguntas e você vai mandando brasa aí tudo. Bom, cara, você é Com um cara certeza. que é referência no esporte brasileiro, né? É um ícone olímpico, tá certo? E eu queria que você nos falasse, né, em que momento da sua trajetória surgiu a noção, a ideia ou a ambição de se tornar um atleta de tão alto desempenho? Comecei no esporte muito cedo, com 9, 10 anos de idade, lá em Ituverava, que é a minha cidade natal. Estou em Itu hoje, mas Ituverava é a minha cidade natal. Foi Sim. onde eu comecei a fazer a prática esportiva. E naquela época eu misturei vários esportes ao mesmo tempo, e é engraçado, né? Quando você é jovem, você tem aquela pluralidade de atividade física que acaba ajudando depois na sua coordenação e na construção do teu esporte futuro. Então, o alto rendimento ele veio muito depois disso, né? Que eu não sabia muito bem como é que ia ser na minha vida fazer vários esportes ali em Ituverava e como que eu ia chegar numa Olimpíada, por exemplo. Eu queria ir para umas Olimpíadas. Com 9, 10 anos de idade, eu queria ir para a Olimpíada, mas como todo jovem, né? Então, você vê hoje nas Olimpíadas, a gente terminando aqui os Jogos de Tóquio, tem muitos jovens que querem ir para as Olimpíadas. E no meu caso, não foi diferente. Só que a construção ali, a jornada, ela é muito particular para cada pessoa. E acho que, respondendo a tua pergunta ali, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu senti que eu tinha jeito para coisa. E quando Ok. eu senti que eu tinha jeito para coisa, aí começou a avançar de uma maneira diferente. E aí eu consegui chegar nos objetivos que eu queria. Sem dúvida nenhuma, quando você estava com 15 anos, o ambiente que você já estava, ele já proporcionava que essa ambição fizesse sentido. Então, eu sempre coloco que no mundo dos negócios, o ambiente é fundamental para que o empresário possa prosseguir, possa realmente crescer. Então, esse ambiente foi muito influenciador para ti? O ambiente sempre ele tem um impacto muito grande na performance de qualquer pessoa, né? Seja ela na empresa, seja ela na vida pessoal, seja ela no esporte. Se você tem um ambiente adequado, e no meu caso a família, o apoio da família é muito importante, os amigos,
a competência, a você se capacitar para que você possa se desenvolver, isso é fundamental na alta performance. Então, eu saí de Tuverava, fui para São Carlos, fui até São Paulo, sempre procurando uma evolução, sempre procurando algo mais para poder chegar mesmo na alta performance, né? Para fazer algo que fosse diferenciado. Porque quando você vai para as Olimpíadas, se você for na média, você não vai. No empresariado também, se você for um bom gestor, na média, um bom gestor, você não vai para lugar nenhum. Você tem que ser melhor do que a média. Você tem que fazer um trabalho com mais consistência, com mais excelência, para que você possa ter o seu resultado, né? E aí que é o pulo do gato para a performance de qualquer pessoa. Maravilha, o ambiente realmente é tudo, o esporte, e aí se confunde com o mundo dos negócios. Bom, mas há um costume muito grande na vida em geral das pessoas olharem para o palco dos outros, né, e se compararem, e elas não sabem exatamente como foram os bastidores, né? Então, o teu palco para as pessoas em geral sempre foi as chegadas bem ranqueadas, as medalhas, as vitórias, né? Mas aí conta para a gente como foi o teu bastidor, tá? Para chegar aqui, ou onde você chegou. Isso é muito legal, Fred. O ponto da comparação, quando você compara com as outras pessoas, né? Você falou um pouco de bastidores, você está falando de como a gente não vê o que o outro fez para ter o resultado, ele é muito curioso, porque eu venho de um esporte onde a comparação ela acontecia em tempo real. Faço um tempo, comparo com outra pessoa, comparo comigo mesmo e vou fazendo essa evolução. Então, a comparação ela está no dia a dia do atleta, ela está no dia a dia das equipes, né? E normalmente você está em confronto com outro alguém ali. No nosso dia a dia, na nossa vida, a comparação ela só é boa se ela for virtuosa. Se ela for viciosa, ela não funciona para a gente. O que isso quer dizer? Que quando você compara com uma outra pessoa que fez algo, teve um êxito em alguma coisa, teve um sucesso em algum lugar, e você vê os aprendizados que foram gerados ali, e você utiliza isso para a sua vida, você está no caminho certo. Agora, se você olha com inveja, com rancor, e aquilo te dá até assim, um sentimento ruim, aí a gente já está indo para o vício e aquilo não vai te levar para lugar nenhum. E esse é o grande erro que as pessoas cometem. Eles acabam se comparando aos outros, não tem nada errado em você se comparar, mas você tem que se comparar com o olhar correto, da forma correta e sempre gerando um aprendizado. É como se existisse uma comparação que é tóxica e outra que é Sem educativa, dúvida. né? Que é construtiva, né? Mas então, pegando aí exatamente, você e essa questão do tóxico, Fred, essa questão do tóxico acontece muito. O pessoal, eles vão lá, e as redes sociais hoje acabam influenciando isso de uma maneira negativa para a galera. Pô, que carrão que o cara comprou, o cara tá na praia, o cara tá não sei o quê. Na Fortaleza isso não funciona, né? Porque tá todo mundo na praia aí. Cada um tem o seu pedaço Mas de tem sol e o uns seu que pedaço acham de que os praia. outros vão mais, tá? Para a praia. Aí você começa a ficar numa comparação tão louca que você esquece de se valorizar, né? E esse é um grande ponto. A hora que você esquece de você valorizar o seu trabalho, a sua jornada, o seu caminho, onde você quer chegar, os passos que foram difíceis na sua carreira, na sua construção para você chegar no objetivo, o dia que você esquece isso, cara, você está perdido, você está perdido. Que aí você entra num funil, você entra num caminho que é sem volta. Você fica triste, você fica deprimido, você não dá resultado, você não acorda com energia, você não acorda com aquele brilho nos olhos para você continuar a sua jornada, continuar a sua caminhada, que é isso que importa para as pessoas. Excelente. A questão aí do palco bastidores no esporte e nos negócios se combinam muito. Ocorre que no esporte você sabe qual é o tempo do teu competidor e sabe, ó, é isso aí, cara, agora a minha referência é essa. E no mundo em que as pessoas não têm confiança, não podem saber qual o faturamento, qual o tamanho real dos negócios, e que existe, como você colocou nas redes sociais, uma coisa massiva de explorar demais o marketing pessoal, eu sempre coloco, Gustavo, a comparação ela leva ao isolamento, a comparação tóxica. No isolamento, o atleta e o empresário sofrem, e sofre só. O movimento contrário é participar de grupos que sejam referências. Aí eu te pergunto, quem foi o competidor, quais foram que acabaram sendo mentores para o Gustavo? Tá? Competidores que se inspiraram, tá? E os teus treinadores que foram os teus mentores reais? Olha, você traz aqui a referência dos competidores, né, dos rivais. Então, eu vou separar em
Você perguntou sobre mentores, né? Então, vou separar em duas jornadas aqui. Dentro do esporte, as pessoas que mais interferiram na minha vida, meus mentores, foram meus treinadores. E aí eu tenho três que foram cruciais no resultado em momentos distintos da minha carreira. O primeiro foi o Greg Troy, onde eu iniciei um trabalho e tive com ele nos Jogos Olímpicos de 96. O outro foi o Greg Troy, que deu continuidade, e eu circulava entre esses dois treinadores, me ensinando muito sobre ética, sobre trabalho, Eu acho que sobre você força, sobre repetiu. determinação. Eu acho que você repetiu os dois primeiros nomes. O de 92, em Barcelona, quem era? O treinador de 92 era John Urbanchek. Ah, O treinador perfeito. de Então, 90... esse foi o primeiro. Não, ele foi o segundo. Ah, Eu comecei com o Greg Troy, eu fui com o John, tá, voltei com o Greg Troy, voltei tá legal. com o Greg Troy. Eu fui trocando, né? Tá. Mas em termos dos mentores, sem entrar em detalhes qual Olimpíada foi qual, eu tive esses dois, o John Urbanchek e o Greg Troy, que foram grandes treinadores, que me ensinaram a ética do esporte, que me ensinaram fair play, que me ensinaram a trabalhar duro, que me ensinaram a ter aquela determinação, aquele gás que você precisa ter dentro da piscina, dentro do treinamento, junto com os competidores, juntos com os parceiros de treino que te levavam mais longe. O mentor ele tem essa capacidade, né? O coach ele tem essa capacidade de transformação. E o terceiro treinador ele veio num momento muito crucial da minha vida, que foi o Alberto Silva, o Albertinho, treinador do Pinheiros aqui do Brasil, onde ele entendeu que o encerramento da minha carreira precisava ser de uma forma diferente. A transição da carreira de um atleta ele é muito complexa, assim como várias transições que a gente vê na vida das pessoas. Mas você imagina, você fazer uma coisa que você é extremamente apaixonado, você fazer uma transição para uma outra atividade que você nem sabe o que é, e nesse período você está envelhecendo. E esse treinador tem que ser mais um parceiro, um condutor dessas emoções e Muito te bom. tentar extrair o máximo durante aquele período de transição que você passa. E esse cara foi o Albertinho. Então, assim, sem eles, o Gustavo não teria sido quem foi. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Nenhuma. Não, com certeza. Maravilha. Já no lado empresarial, tive outros mentores. Né? Opa, vamos lá. A pergunta agora, você já. Vamos agora para o lado empresarial, mas antes de a gente ouvir os teus mentores, era legal que todo mundo pudesse entender o que é a metodologia Gustavo Borges, né? Então, você um dia montou, explica para a gente o que é a metodologia. Olha, Fred, a metodologia Gustavo Borges, ela é uma empresa que tem a educação e a água na sua essência. Lá atrás, quando eu fiz a transição do esporte para o empreendedorismo, eu queria fazer alguma coisa que tivesse relação com a água, alguma coisa. Eu não sabia muito bem o que era, mas ao longo dos anos, quando eu comecei a pisar em academias, quando eu comecei a vivenciar um pouco a questão da educação, da água, eu fiz uma conexão. E eu consegui trazer o empreendedorismo para dentro da água. E hoje a gente transforma a vida das pessoas, a gente transforma a vida de alunos, de clientes, de pessoas que são apaixonadas pela água, tanto com o esporte em termos de saúde, quanto em termos de educação. E a gente faz isso através de um negócio, de um business, de uma empresa que trabalha com um gestor, que dá soluções para esses gestores poderem exercitarem a sua gestão aquática dentro dos seus negócios. A gente trabalha com os profissionais de educação física, com os professores, que é o nosso fio condutor da gestão do negócio com o aluno que vai fazer o seu aprendizado. E a gente cuida desses alunos para que eles aprendam a nadar, para que eles aprendam e vivenciem os comportamentos humanos dentro da piscina, porque a natação, o esporte me trouxe tantos valores, mas tantos valores que tudo que a gente faz hoje, os valores estão inseridos no nosso método de trabalho, no nosso método de aprendizado. E realmente, assim, foi um sonho que se transformou em realidade nesse negócio e é muito apaixonante, porque você cuida de gente, você cuida de criança, você cuida de jovem, de adulto, você cuida de saúde. E é uma forma de você trabalhar os valores da nossa sociedade, né? E a gente viver mais e viver melhor, que é isso que a gente quer no final da linha. Olha, sensacional. A sua resposta, ela foi um manual de planejamento estratégico. Começou com o fato de que a metodologia era um sonho, então você teve a visão. Aí a missão é transformar através da natação, da água, né, da experiência da água. Né? E você falou muito em valores. Né? Interessante isso, porque é um planejamento estratégico na prática. E na base de tudo,
que eu como mentor aqui de empresários, coloco muito o propósito do empresário, porque para você enfrentar as dificuldades do dia a dia da metodologia é diferente porque é uma conexão muito forte com o teu propósito de vida. É isso aí. Não é Você vê, a verdade? água é nossa vida, é nosso lema, né? Educação por meio da natação. Quando a gente fala, você fala de alinhamento estratégico, a gente passou por alguns deles, né? Aí a gente vai para o diferencial do nosso negócio, para os benefícios que eles causam, que transformam a vida das pessoas, né? As competências que a gente tem e o foco no nosso cliente, né? Que é essencial. Quando você fala de negócio, você fala de empresa, a gente está aqui para servir alguém, né? E se a gente não está servindo alguém, acabou. E uma coisa que é importante, uma coisa que é muito importante é que nós somos pessoas de resultados. Às vezes a gente esquece disso. E quando a gente esquece que a gente é pessoa, nós somos forjados para dar resultado para alguém, para alguma pessoa, ou para alguma organização, ou para alguma comunidade, ou para a nossa família, quando a gente esquece disso, a gente anda para trás. Então, a gente precisa entender que nós somos pessoas de resultados. Seja para a dedicação dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, colegas, seja lá onde for. No caso da empresa, para as nossas empresas, para os nossos clientes, para as pessoas que a gente serve, para as pessoas que a gente se entrega todo santo dia ali para trazer uma solução, para trazer um benefício, para trazer uma transformação para a vida dessas pessoas. Porque no final do dia eles estão lá esperando alguma coisa, né? Você quer uma empresa que, se caso ela acabe, o pessoal faz um panelaço porque você acabou. Perfeito. Eles fazem, reabra as portas, pelo amor de Deus, porque nós queremos o seu serviço, queremos o seu produto. E é por isso que a gente está aqui. E quando o empresário, o empreendedor, ele tem essa visão, ele tem isso na alma, no coração, cara, para dar errado é muito difícil, viu? É muito difícil. Olha aí, mesmo. olha que legal. Quando dá errado, é o drama de todo mundo que está começando ou de que está no mundo dos negócios sofrendo as turbulências. Então você fala assim, ó, existem uns fundamentos que, se a gente cumprir, como essa atenção extrema ao cliente, o foco nos resultados, está embasado numa missão, numa visão de transformar, ter uma empresa que, se por acaso ela deixa de existir, vai haver uma manifestação pública e tudo, cara, manifestação, panelaço. Massa, muito bom. Eu tive uma conversa top também, massa, com o Bernardinho, e nessa hora, que o tema é mais ou menos esse, surgiu a ideia do ciclo dourado do Simon Sinek, que ele já leu, não sei se você conhece, mas que fala muito do propósito, né? Da conexão com o propósito. Existe uma literatura que tu queira citar agora, que possa assim, servir de base para quem está nos assistindo? Qual livro do Simon? O Simon Ciclo Dourado, desculpa, né? Qual? Ou procure o seu porquê, né? Mas a ideia é, qual é o teu de cabeceira? Qual é aquele que sintetiza o que tu acabou de colocar agora, essa conexão de propósitos do Gustavo com o mundo dos negócios? Cara, o meu propósito é plantar uma semente do sonho impossível nas pessoas, que eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho com desenvolvimento profissional. Então, quando eu penso na minha jornada, no meu caminho, no que eu quero transformar, eu quero que as pessoas atinjam o seu potencial. Então, eu acordo todos os dias para fazer isso, seja ele com a turma da minha empresa, porque eu lidero uma equipe dentro dos meus negócios, então eu tenho uma transformação ali dentro, seja ela nos meus grupos de mentorias, seja ela nos canais de redes sociais que eu faço isso. Se você entrar nos meus canais, você vai ver muita coisa relacionada ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento profissional, porque eu vivo isso no meu dia a dia. E eu sei o impacto que isso tem na vida das pessoas. Eu já fui impactado por muitas pessoas nesse sentido, então se eu plantar uma semente do sonho impossível nas pessoas ali, e por que impossível? Porque impossível é só um pouquinho mais difícil, né? Não tem uma regra. O Michael Phelps foi lá, nunca ninguém tinha ganhado 8 medalhas de ouro olímpico. Ele foi e fez. Se ele fosse se basear por alguém que já tivesse feito e fazer aquilo que já foi feito antes, ele teria 7, não teria 8. E ele foi lá e pegou 8. Ele reescreveu a história. E quando você reescreve a história, a sua própria história, na sua melhor versão, na sua melhor performance, aí sim, a gente está no caminho certo. Perfeito. Você falou aí no Michael Phelps, que com certeza é uma referência para todos nós. O Gustavo é aquele cara que marcou muito as expectativas que nós tínhamos, sempre muito bem atendidas, de performance, de exemplo com relação ao esporte. Mas a natação é um esporte que se pratica olhando para o fundo de uma piscina, né? Enquanto todo mundo se queixa do seu esporte, todo mundo se queixa do seu negócio, cada negócio e cada esporte tem as suas características particulares e de dificuldade, não é isso? O que é que renovou o teu espírito competidor a cada dia, Gustavo? Você falou, as pessoas têm que ser pessoas de resultados.
Então, o teu foco sempre foi no resultado? Tinha algum outro fator que te movia diante de um treino tão exaustivo ao longo de tantos anos? Eu era apaixonado por aquilo que eu fazia. Então, Paixão. o motor propulsor e a motivação para o que a gente faz é você canalizar esforço e atenção para aquilo que você quer, olhando, né, tendo a luz da expectativa e algum tipo de ambição que você tem para o seu trabalho. Então, o resultado ele é o que você colhe lá na frente. E quando você fala de ser mais produtivo ou de você trabalhar de alguma forma, você tem o que você produz e o progresso que você faz. Se a gente é pessoas de resultado e para eu fazer um índice eu tenho que atingir um certo nível técnico, eu preciso ter foco no resultado para fazer as transformações que eu quero. Agora, eu preciso me motivar todos os dias, e isso tem que estar muito, muito claro nas pessoas, que muita gente fica esperando a motivação vir, né? E aí o importante é você estar equilibrado, óbvio que é importante estar equilibrado, né? E às vezes a gente fica esperando muitas coisas externas para nos equilibrar. Isso é um grande erro, a gente fica esperando coisas externas para nos motivar, coisas externas para eu dar o meu resultado, coisas externas para que a coisa aconteça. Então, assim, eu fico louco quando eu escuto esse tipo de coisa, porque você tira de você a responsabilidade do fazer. E os atletas, eles são forjados, os empreendedores, os empresários são forjados na palavra fazer. Né? Se você olhar, nós somos seres humanos, tão pacificados com isso, e não fazeres humanos, mas se a gente não faz, né, a gente não chega a lugar nenhum. Eu tenho 3 palavras que eu uso, que é o faça, ouse e persista. Legal. O faça tem a ver com o protagonismo, com a iniciativa, com fazer. Né? O ouse tem a ver com a ousadia, com assumir riscos, sair da zona de conforto, fazer tudo aquilo ali. E a persistência tem a ver com você fazer aquilo durante um bom tempo, porque só assim você chega no seu resultado, só assim você consegue ficar bom naquilo. E às vezes as pessoas esquecem. E quando você esquece disso, você delega o seu resultado. Então, nem só o resultado, que é o fim da linha ali que você quer, você atinge, e nem o processo, que você tem que valorizar ainda mais o processo, porque é naquele centésimo de segundo por dia, é naquele suor que você tem todos os dias, que o seu resultado acontece. E se a gente não esquecer disso e a gente trabalhar no nosso dia a dia, cara, o resultado ele vem. Maravilha. É como se fosse uma equação matemática, né? Agora, se você descuidar de algum dos fatores, nada feito, né? E aí uma equação matemática que só tem mais, né? Não tem divisão, não tem subtração, ele só é mais, né? É legal isso, dito por quem alcançou a performance que você alcançou, o desempenho é simplesmente incrível, né? Mas vamos lá, existiu um momento, assim, vamos falar de Olimpíadas, né? A Tóquio encerrou agora. Aquele ambiente ali é um ambiente extremamente competitivo, né? Aquela sala de espera da entrada dos nadadores, né? Tudo remete a isso, né? Provavelmente você lidou, provavelmente não, com certeza, com níveis de estresse muito alto, né? Uhum. E agora a Simone Biles trouxe à tona essa questão fundamental da preparação mental, porque até então o esporte focava muito em treino, alimentação e descanso. E ela agora acendeu para o mundo todo a ideia de que não existem máquinas olímpicas e não existem máquinas nos negócios, tá? Como é que você fazia para destilar o estresse da competição e em que termo você compara com seus estresses de empresário hoje em dia? Olha, o fato da saúde mental e o nível de estresse e pressão que a gente sofre no nosso dia a dia, ele é muito parecido para as pessoas, né, de certa forma, e muito diferente ao mesmo tempo. É muito curioso isso, porque o que aconteceu com a Simone Biles, que trouxe à luz toda essa informação, é algo que já acontece durante vários e vários anos. Depressão a gente tem já há muito tempo, pressão nos negócios, pressão nas Olimpíadas, nas medalhas, né? E como isso é muito particular, e a gente estava falando de Simone Biles, né? Obviamente, isso eleva um pouco o interesse e até a divulgação do fato que aconteceu. Mas, independentemente se for a Simone Biles ou se é um empresário pequeno, aí do Ceará ou de qualquer outro lugar do Brasil, a importância com a saúde mental ela é importantíssima. Né? A relevância, da saúde mental tem um grau de importância gigantesco. O que a gente precisa fazer é ter o equilíbrio. Nessa busca de resultado, estou falando muito aqui que nós somos pessoas de resultados, mas nós somos pessoas de resultados e o que eu acho que
eu acho que escapa um pouquinho das pessoas, é que as arenas da vida que estão constituídas aqui ao nosso redor, seja ela relacionada à saúde, aos nossos amigos, ao nosso bem-estar, aos hobbies que a gente faz, a nossa vida amorosa, a forma como a gente se relaciona com a nossa família, isso tudo compõe a alta performance. Tudo. Não é o seu trabalho lá na empresa só que influencia aquilo que você vai fazer ou aquilo que você vai ser quando crescer, né? Aquilo que você vai ser enquanto empresário. Você pode até ter um lucro gigantesco, você pode até ter 10 medalhas olímpicas, mas e o resto, como é que está? Então, no momento que isso tira a sua competitividade, no momento que essa pressão ela é grande demais, que vai te causar um efeito ou algum dano, aí sim você precisa cuidar. É importantíssimo que você cuide disso, né? No caso da Simone, no caso da tenista também, a japonesa, cuide da saúde mental. E como a gente faz isso? Tendo equilíbrio. E como que a gente tem equilíbrio? Entendendo que se a gente delegar a pressão para outras pessoas, ou se a gente ficar delegando e ficar tentando responder para tudo e para todos aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida, aí essa pressão começa a vir de fora, né? Das redes sociais, de uma pressão externa, de uma imprensa, de uma mídia, e isso acaba trazendo algo que seja prejudicial para a gente. Mas acho que o grande ponto é a pressão ela faz parte do nosso dia a dia. Pressão financeira, pressão por relacionamentos, pressão de criar bons filhos, de ter bons negócios, de conquistar medalha olímpica, de ir para a Olimpíada, pressão de fazer o índice, pressão de fazer exercício, de perder peso. Isso faz parte do jogo, né? A forma como a gente lida com isso, e a gente tem que ter muito cuidado, porque a hora que influencia e traz problemas, como é o caso da Simone, ou problemas mentais, aí a gente precisa cuidar com carinho e a gente precisa desenvolver um método, uma forma, para que a gente restabeleça o equilíbrio, para aí sim a gente continuar na nossa alta performance. Maravilha. Gustavo, o que é que foi mais interminável? Qual foi a pressão mais interminável para você? Aquele tempo que você concluiu a prova de Barcelona e que deu erro no cronômetro, ou o momento em que você abriu a metodologia Gustavo Borges e ela dá resultado, ela atingiu o ponto de equilíbrio? Pressões diferentes, né, Fred? Porque quando você está... Ali eu não tinha controle nenhum dentro de Barcelona, né? Foram 40 minutos totalmente fora de controle. E quando você não tem controle das coisas, para o atleta isso é muito esquisito, né? Porque, e foi o que aconteceu com a Simone. Ela pulava e tinha os twists dela. Ela não tinha controle. E no caso dela, podia causar uma lesão física, um dano físico, né? A integridade física dela estava em questão ali. Então, quando você não tem controle, é muito esquisito. E lá em 92 teve isso, né? Normalmente, nos negócios, você líder, né? O descontrole ele vem de uma forma diferente. Ele vem de uma incapacidade de agir, né? Uma incapacidade de você fazer, você se entregar da maneira certa, da maneira mais certeira ou assertiva em relação àquilo que você vai construir para o seu negócio. Então, acho que são diferentes. Eu acho que dentro do empreendedorismo e dentro da seara de negócios, as frustrações ou as vitórias, elas vêm mais espaçadas, né? Porque imagina o seguinte, cada ano você constrói o seu resultado, cada mês você tem uma lucratividade. Os marcos, eles não são a cada 4 anos, assim, de uma forma gigantesca, como é a Olimpíada. Apesar que, se você colocar marcos a cada 4 anos e você vai lá ver o que você construiu naquele período, cara, chama teu time, chama tua equipe e vai lá e comemora, porque realmente deveria ser feitos grandiosos para você e para o seu negócio. É até legal, assim, deve ter... Como nós estamos falando de 92, eu me lembro em detalhes disso, mas pode ter pessoas aqui mais jovens que não viram essa... Né? Então, narra um pouco para nós como foi aquela experiência. Gente, eu estou falando de um momento em que a prova acabou, né? Tu tinha dado um desempenho incrível, mas o que aconteceu, né? Pane no cronômetro lá. Foram 40 minutos de espera, o placar não funcionou e tiveram que fazer uma revisão do resultado. Se a turma entrar no YouTube aí e colocar 1992, Gustavo Borges, medalha de prata, assim, vai achar várias coisas, várias informações. Legal, muito bom. E foi realmente um momento muito interessante ali da minha carreira. E aquela história, ela perdura até hoje, né? Então, a gente está falando dela aqui. Gente, você vê, em 1992, a gente está falando de 30 anos, que essa medalha vai fazer 30 anos no ano que vem.
e os jovens, né, de 30, de quem tem 29 anos não era nascido naquela época. Pois é, cara, Uma coisa incrível, incrível. né? Você vê como Incrível. a vida anda, né? As coisas acontecem. Mas ela tem uma narrativa bem legal. Até a turma que me pergunta, né? Pô, você mudaria alguma coisa? Como é que seria? Você voltaria em 92 e reviveria aquilo? Eu falo assim, claro, eu já sei o Claro, resultado. Eu iria estar claro. muito mais tranquilo. Eu iria dar uma entrevista com mais tranquilidade, ou eu iria fazer um drama, né? Fazer alguma coisa para dar imprensa, né? Fazer, cara, como Tá. é que eu posso me portar agora, né? E aí eu gostaria de ter Instagram também naquela época, porque eu ia bombar, cara. Eu ia Ah, estar com 6 milhões de seguidores. porque Pelo você menos. abriu uma live na hora, né? Desse Não, eu ia 40 fazer uma minutos. live na hora, fazer, cara, olha só, que absurdo, não aconteceu, eu tô muito chateado, eu tô triste, a pessoa vai ficar com dó. Ah, eu imagino, cara. Mas você abriu aí espaço. Ah, gente, é importante eu fazer o registro. O Gustavo, ele reagiu com uma calma e com com um controle emocional que me leva a fazer a seguinte colocação. Eu sempre digo para quem eu palestro, para clientes assim, que nós somos os líderes das empresas e nós somos como comandantes de um barco. Quando esse barco balança, ninguém quer olhar para a torre de comando e ver o comandante se descabelando, colocando um colete salva-vidas, porque senão é assim, ó, vou encontrar uma solução particular aqui, porque esse negócio está sem controle. Né? E você teve aquele controle absoluto lá, ficou reagindo, né? Pasmo e tudo. Porém, agora, no mundo dos negócios, lá você praticava um esporte individual que você, naquele momento, não tinha controle, era esperar. Agora você está à frente de uma empresa. E aí, mesmo que você tenha se destacado 100% no esporte individual, eu pergunto para o Gustavo, e como é o Gustavo líder? Líder da equipe, tá? A liderança para ti, como é que funciona? Olha, a questão da liderança, ela é muito interessante, né? Porque a gente lida com pessoas, e você deu o exemplo aí do capitão do barco, que realmente faz a diferença no comando, né, daquele trabalho. O empreendedor, ele tá em movimento contínuo, né? E o atleta também. E acho que a grande diferença das lideranças hoje, e para aqueles que querem chegar mais longe, eles precisam entender, e eu procuro fazer isso, né? Eu coloco na minha agenda, refletir sobre os aprendizados. Esse talvez seja uma das grandes lições de lideranças que eu acredito. Porque a gente gasta, como a gente está sempre em movimento e os líderes estão sempre executando, são bons executores, né? Tocando seus times, tocando seus negócios e vendo tudo como a coisa precisa acontecer. E o momento da reflexão, e o momento do aprendizado, aquele aprendizado que foi gerado. Né? Como é que é isso? Né? Com que agilidade que a gente consegue implementar, refletir e seguir adiante? Porque o custo da experiência dos cabelos brancos, eu não tenho cabelo branco, eu tenho pouco, tá? Mas eu Estou tenho vendo quase aí, estou 50 vendo anos. aí. Oi? Estou vendo aí. Já eu estou querendo comprar uma câmera dessa de notebook que tira os cabelos brancos, mas não encontrei ainda. Então. Mas aí tem alguns autores, né? Eu gosto muito do John Maxwell, quando ele fala que a falta de experiência ela custa cara, Cara, ele é um e, e cara a, da e a liderança. experiência é o cara da liderança. É o Então, cara e a da liderança. experiência também custa caro, né? Por que custa caro? Porque você está lá ralando, você está vivenciando. E se você não está aprendendo, se você não está tirando nenhum tipo de proveito ali, você dançou. Né? Então, como é que você está suportando isso? Como é que você está fazendo isso no dia a dia? E liderar é relacionar com pessoas, é desenvolver o time, é aprender, é ter responsabilidade, é você transformar o seu negócio. Né? E bons líderes têm essa capacidade, né? Você construir. Você pega os líderes de treinadores, né, na história, pega o Popovich, né, que pouca gente conhece aqui no Brasil, mas é o treinador do San Antonio Spurs. Você pega treinadores que são fantásticos, os caras eles sabem que o time chega mais longe se o time trabalhar junto. É isso que acontece. Então, seja justo, seja ético, trabalhe com firmeza, né, junto, mas também ame seu time, também desenvolva seu time, porque isso é o que vai dar resultado. Perfeito. Você falou no Maxwell e me deu a oportunidade aqui de citar que agora, inclusive, por ocasião aqui, ao final desse mês, eu vou estar ainda dentro do contexto do Lucrativamente, que é esse movimento que nos trouxe aqui a bater esse grande papo. Eu estou lançando um livro digital sobre a liderança do empresário. Eu sou leitor do Maxwell, mas um dia, Gustavo, eu parei para pensar e disse, cara, eu quero ler agora algo que me ensine a ser líder como empresário.
Eu acredito que existem características específicas de quem tem a maior, quase totalidade dos riscos nos ombros, na sua forma de liderar. E aí eu entrei no Google, entrei até na Amazon, numa pesquisa, e com esse tema não surgiu nada específico. E aí depois eu não parei mais de escrever, porque eu quis colocar aí meus 30 anos de experiência na questão da liderança do empresário. Provavelmente, o Jeff Bezos e o Abílio Diniz, eles não lideram como os seus líderes de setores. Todas as lideranças têm muito valor, mas existem características específicas. Qual é o maior traço do líder, Gustavo Borges? Tá? Você falou a respeito de trazer o time, você é o cara da inspiração, que perfil de líder é o Gustavo? Olha, sem dúvida nenhuma, a questão da energia e você inspirar, ele está no meu DNA. Ele tá assim, no meu dia a dia, porque Tá quando claro você... isso. Oi? Está muito claro isso aí no nosso papo. Porque se você não tem essa transformação dentro do seu time, né? Igual você falou, o barco está afundando. E se você não tem... Cara, um dos maiores exercícios, pensando aqui, né, em termos de pandemia, do que aconteceu, imagina o esforço que é você reduzir seu time, você tem impacto no seu trabalho, as suas academias fechadas, e você ter que liderar o time independentemente disso, de pandemia, de lucratividade e tudo mais. E não é assim que está tudo ruim, mas está tudo bom. Nada disso, porque o líder ele tem que inspirar, e às vezes você vai inspirar com uma base, né? Você vai inspirar com um racional, com uma lógica. Né? Você não vai deixar, você vai trazer firmeza. Isso também eleva o espírito das pessoas. Tá tudo ruim, mas estamos aqui para trabalhar. Não vou abandonar o barco, não vou pular, o barco está afundando aqui, mas vamos junto. E acho que isso, essa relação com as pessoas, principalmente com os seus liderados diretos, né, que a grande influência... O líder ele precisa entender que o problema do liderado é problema dele. Né? Isso é básico na liderança. Autonomia. E a gente esquece um pouco, às vezes, disso. Então, essa questão da inspiração ela é importante. A forma, uma coisa que eu acho que é muito importante na liderança, Fred, que faz a diferença, é a forma como você conversa com as pessoas. Né? E aí estamos falando de feedback, de análise de performance e esse tipo de coisa. A gente precisa ajudar a nossa turma a crescer. E a gente não vai ajudar se a gente falar que está tudo bem o tempo todo. Porque as coisas não vão tudo bem o tempo todo. Nem você como líder, nem você como líder e nem o teu liderado como colaborador do teu time. Às vezes não está fazendo uma coisa da maneira como você gosta, ou como você quer, ou os resultados realmente não estão aparecendo. Então, essa questão da conversa ela é fundamental, ela traz um elemento significativo na forma como você conduz o seu negócio e como você cresce o seu negócio, né? Com aqueles colaboradores leais, com aquela turma que a hora que a bandeira cai no chão, vem um outro lá. Eu lembro do filme Os Jogos Patriotas, né? Que tem o Mel Gibson, que a bandeira cai, ele pega e tá todo mundo correndo, aí ele volta correndo. Lá. Lembra disso? Ah, cara, sensacional. Você precisa ter sensacional. time assim. Você precisa ter time assim. Quando você fala a respeito de inspiração, algumas pessoas podem pensar assim, mas como é que eu faço isso? Aí eu vou colocar um spoiler a respeito do que eu escrevi no livro Power Leader, porque a liderança do empresário de alto desempenho é que a base de tudo é um planejamento estratégico, porque se você tiver uma visão clara, uma missão, valores e metas, você já tem muito papo para inspirar as pessoas a se engajarem no teu projeto. Mas não é uma inspiração de quem acorda motivado a falar, é de quem tem realmente uma referência e uma meta a cumprir. Né? Metas são fundamentais, como você colocou. As pessoas têm que ser pessoas de resultados. Né? Isso aí é brilhante. Agora, a metodologia Gustavo Borges, ela provavelmente não tem... Você vai me falar agora. Tem concorrente, tá? Ou você concorre consigo mesmo, tá? E qual é o teu estilo, então, como competidor nos negócios? É agressivo, conservador? Acho que eu circulo nas duas áreas. Acho que eu estaria mais para moderado do que para agressivo, mas acho que a ousadia faz parte do meu ser, né? Então, dentro ali da metodologia, das coisas que a gente faz, acho que tem muitas áreas que a gente assume riscos.
Então, vou dar um exemplo. Investimento em tecnologia. Isso, no momento da metodologia, era algo assim, que intransitável, né? De conhecimento do time, de recursos, né? Para montar time de tecnologia, ele é realmente algo bastante desafiador, né? Para as empresas, sair do analógico e ir para o digital. E isso a gente começou em 2011, foi o primeiro passo na direção. E o que eu sofri ali, né? De jogar mesmo dinheiro fora, mesmo, na construção de time, de jogar dinheiro fora na implementação de algumas coisas que eu queria fazer. E a gente continuou batendo ali, né? E hoje a gente tem um time de tecnologia, a gente tem o nosso software de gestão, a gente tem uma série de coisas que veio dessa ousadia, né? De arriscar e de crescer. Então, para você ter uma ideia, em algum momento o meu negócio, 25% eu vendia papel, material didático pedagógico, que a turma fazia avaliação na mão. Fala mais para a gente, Gustavo, a envergadura da operação. São quantas pessoas envolvidas? Você tem hoje quantos clientes no sentido de aplicadores da metodologia, nesses vários níveis que você colocou? Hoje nós estamos cerca de 400 clientes pelo Brasil todo. A gente tem uma série de... Aí os alunos que estão na nossa plataforma. Então, pré-pandemia, quase 200 mil alunos. E aí tem uma reestruturação importante, né? Que o nosso setor ele foi muito afetado. Tem alguns setores que bombaram durante a pandemia e o meu setor ele foi um dos que mais sofreram, né? Aí você tem turismo, você tem aviação, você tem hotelaria, tudo mais que também sofreram bastante, né? Acho que todo mundo foi impactado em certo nível. E certamente as academias, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo a gente foi fechado 6 meses, né? Então, realmente, esse é o meu cliente. Então, o cliente ele investe em gestão aquática como um todo e as soluções que a gente traz está relacionado à parte de marketing, parte comercial, pedagógica, gestão aquática. E as soluções no âmbito digital ele é fundamental. Então, nosso cliente ele tem todo o suporte via a plataforma digital da metodologia, onde ele tem e-commerce, ele tem as avaliações, ele tem mapa de ocupação de piscina, ele tem uma série de situações que acontecem dentro da nossa plataforma que traz resultado em termos de análise, em termos de dashboard para ele tocar o negócio dele. Então, dessa forma, o desafio tecnológico ele é muito grande. Então, eu estava mencionando que, num determinado momento, 25% do nosso faturamento era a venda de papel, que eram os materiais de avaliação dos nossos clientes. Então, a gente ficava empacotando papel e mandando. E há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, a gente sabia que isso ia acabar. 10 anos atrás, a gente já sabia que ia acabar e a gente começou a fazer uma movimentação. E hoje, a gente não vende mais quase nada de papel. Então, você imagina você pegar a tua empresa e falar o seguinte, olha, mais ou menos 25% do que você fatura hoje não vai existir daqui a pouco. E você não vai faturar mais com isso. E era uma margem gigantesca, que você paga centavos e vende por reais, né? Um pedaço de papel, porque você tem conhecimento ali, é um livro. Então, é um material que ele é importante. Então, essa reestruturação, essa ousadia aí fez parte e continua sendo um desafio, né? Principalmente hoje que a tecnologia está tão em alta. Eu vou falar algo que talvez você goste de ouvir, mas você descreveu aí uma situação muito parecida com a que eu ouvi de um empresário cearense da Arco, né, Educação, que é o Ari Neto, e aí ele também falou para mim, eu vendia papel, né, mas agora ele é uma das maiores empresas, players, já está no nível mundial, né, e abriu capital na Bolsa de Valores americana, na Nasdaq, ou seja, ele entendeu que do papel ele tinha que ir para a tecnologia e o seu movimento também de antecipação no mundo dos negócios é fundamental, foi muito parecido, né? Muito legal. Quando eu falo a respeito disso, você falou dos 6 meses parados, mas a Smart Fit, por ter embarcado em tecnologia, também saiu acelerando, né? Porque entregou, não parou de trabalhar, não parou a entrega, porque entregar é muito importante. Gustavo, olha que coisa interessante, você poderia ter um negócio que fosse fincado muito mais nos aspectos da marca. Eu cheguei na minha academia um dia e falei, aqui, e lá tem, no Rio Mar, uma academia com a tua metodologia. Para mim gerou valor. Então, o teu negócio poderia ser muito amparado no marketing e na diferenciação da tua assinatura. Mas eu estou vendo que a empresa, a companhia, tem assim, um visionário o tempo todo preocupado em entregar mais para o negócio.
No meu entendimento, existem 4 fundamentos que são importantes para o empresário: a visão empresarial, a qualidade das decisões, a liderança, que é a implementação de decisões bem tomadas, e a gestão. Tá? Como é que é a gestão do Gustavo? Ou seja, como é que você olha para a gestão em si? Você é um cara de números, indicadores para ti deve ser a tua praia, né? Ou a tua piscina. A minha zona de talento realmente é o desenvolvimento do time. Eu sou formado em economia, circulo bem com números, certamente. Tá. A gente trabalha com indicadores na nossa empresa, a parte de orçamentos e tudo mais eu acompanho e, se precisar aprofundar, eu aprofundo. A gente está fazendo uma mudança estratégica com novas terminologias, então a gente está utilizando OKRs esse semestre, fazendo uma migração da forma como a gente olhava os nossos indicadores, e OKRs ele dá uma visão muito mais transversal do negócio, que facilita muito até o entendimento e o compartilhamento das decisões e envolvimento do time. Então, sim, eu circulo bem nos aspectos de números, né? A área financeira não é uma área que eu aprofundo muito, não é uma área que... Eu gosto de ver a última linha, eu gosto de ver o resultado operacional. Maravilha. E lucratividade. Maravilha. Né? A empresa tem que dar lucro. E tudo dá para delegar. Eu digo que dá para delegar até na gestão. Agora, análise da DRE, a última linha, né? Lucratividade, rentabilidade, aí essa não. Isso aí é a linha de chegada, é tocar na... Agora, eu tenho uma característica, Fred, que é o seguinte: eu dou muita liberdade para os meus líderes, né? Então, nas academias, eu estou muito mais na questão estratégica, meus sócios que tocam, então eu tenho uma posição ali, como se fosse um conselho dos sócios, que a gente troca as ideias, né? Partilhamos o lucro e também as dívidas, que no momento a gente foi muito impactado pela pandemia. Já na metodologia, eu já tive todos os modelos ali, eu já tive gerente, já tive CEO, já tive líder, e hoje eu tive, há 2 anos atrás, o meu, que seria um CEO do nosso negócio, ele arrumou uma outra função, outro trabalho, né, fora da nossa organização, e eu não contratei outro. Eu falei, vou testar 100, né? Foi a primeira vez que eu não tinha um nível gerencial que respondesse a mim, e eu praticamente foi uma promoção dos meus 4 líderes, que eu tenho a nossa estrutura. Ela tinha um gestor que respondia a mim, né, que está ali junto com os sócios, mas eu estou muito mais na operação que meus outros sócios. Eu tenho um líder de produto que cuida da parte pedagógica e na parte de tecnologia, como se fosse um PO, né, nesse caso. Tem uma pessoa na área de atendimento, um CS, atendimento ao cliente, que cuida de toda a carteira dos nossos clientes. Eu tenho uma pessoa de marketing e vendas, juntei as 2 áreas, que essa é uma grande luta, né? Vendas e marketing, você quer parar de dar briga, junta as 2 áreas e põe um líder só para comandar as 2. Aí você resolve. Aí praticamente resolveu. Senão é uma briga interminável. É um querendo lead, outro querendo outra coisa, e vai uma culpa. Cara, quer saber? Agora você é o cara dos 2. Resolveu o problema, nunca mais tive reclamação. Agora só tem cobrança. Eu chamo isso de colocar os gatos para dentro do saco, entendeu? Aí depois você decide como é que fica a situação. Muito boa. Nossa, essa vai uma dica para os empreendedores. E a parte financeira, né, que seria o 4º líder. Perfeitamente. Que legal essa colocação sua sobre o ex-CEO, né? E a descoberta de que existia maturidade no nível abaixo dele para tocar a operação junto com você. Você não foi para esse operacional direto. Essa linha de gestão que se aproximou de você. Em alguns momentos você acaba até fazendo algo mais operacional do que eu gostaria, né, no meu caso específico. Mas assim, eu gosto de operação, né, Fred? É uma coisa que está no sangue. A gente gosta do cheiro de asfalto. É dali que vem as informações, é dali que vem o que está realmente rolando, né? E de vez em quando eu vou lá e assim, não tem erro não. Cato o papel no chão e depois a gente vai lá e faz pensamento estratégico para ver onde a gente vai estar daqui 10 anos. Então, assim, tem de tudo numa gestão. Legal demais. Bom, gente, a gente está partindo aqui para os momentos finais desse papo incrível, e o Gustavo falou a respeito de OKR, ou seja, o empresário tem que saber quais são os indicadores e os indicadores chaves, para que ele realmente possa entender o que é estratégico, né, para ele cuidar, e o que é delegável, né, porque os indicadores são uma ferramenta para que ele possa tocar as coisas, dando autonomia para quem trabalha para ele.
Gustavo, qual é a sua analogia, a sua análise, perdão, com relação à performance do Brasil, que conseguiu um recorde de medalhas em Tóquio, né? A ideia é para onde está indo o esporte brasileiro, e aí você pode nos presentear ao final com a sua visão de futuro para o nosso país. Os indicadores do esporte nacional, eles são medalhas olímpicas, né? Então, quando você tem somente esse indicador que reflete na população se está bom o esporte ou não, eu acho que é um erro, porque a medalha olímpica ela tem uma visão, ela é uma fotografia, ela não mostra o filme do que está acontecendo. Para você ter uma ideia, os investimentos no esporte até 2016, que nós fomos sede da Olimpíada, ela foi gigantesco, né? E diferentemente do que a gente encontra hoje, com os problemas financeiros que o país se encontra. Então, o modelo ele mudou. E nesses 5 anos, a gente teve mais medalhas do que a gente teve em 2016, teve muito mais investimento. Então, se você pega a Olimpíada de Londres, foi a mesma coisa. Então, normalmente, o fluxo de investimento para fazer a coisa acontecer na Olimpíada do país, ele dá resultado em Olimpíadas futuras. Então, a gente vai ter isso, a gente vai continuar vendo isso, né? Ou até essa geração que está hoje aqui envelhecer. Isso a gente está garantido. Acho que Paris a gente ainda vai ter uma Olimpíada muito boa. Agora, visão de país e visão de esportes, a gente não é um país que valoriza a prática esportiva. A gente não é. E não é de hoje, não. Estou falando de sempre. O Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo, né? E isso foi construído ao longo dos anos. O brasileiro ele não gosta de fazer atividade física. Por mais que a gente vá em Fortaleza, tem a praia, está todo mundo lá fazendo exercício. Você vai no Rio de Janeiro, tem um futebol, tem aquela coisa toda. Rio de Janeiro é a capital mais sedentária do Brasil. E quando você vê isso, você vê que realmente a gente está fazendo alguma coisa errada nesse sentido. E acho que a grande solução, a grande visão que poderia ter dentro desse âmbito, né, esportivo, que se a gente for falar dos benefícios aqui, a gente não tem tempo, né? Daqui a 5 minutos eu tenho até outra reunião aqui, mas sintetizando, se você reforçar a prática da atividade física nas escolas, isso ser realmente levado a sério, como é a matemática, português, como é qualquer uma outra disciplina, a gente cria uma possibilidade de uma população mais saudável que é incrível, é tomar menos remédio, é viver mais, é viver melhor, é ter saúde física e mental, tudo isso o esporte ele traz, né? Com a produção de hormônios adequados para o corpo e assim por diante. Então, eu tenho essa expectativa. A minha voz nesse sentido é sempre focado em prática esportiva, que ela cura, a gente sabe que ela cura. E é isso que tem que acontecer. De repente, até projetos de lei. O esporte é uma questão de política nacional, né? E deveria ser tratado como tal. Né? Ele é uma política nacional, é uma política de dentro de casa também, né? Então, assim, eu não posso obrigar ninguém a fazer atividade física. Seria legal um projeto de lei que obrigasse. Se você não fizer, você vai preso. Opa, como preso? Não, vai preso num clube, vai preso numa academia, vai preso num hotel 3 estrelas e meia. Não é hotel 5 estrelas, não. É 3,5 o hotel, mas você vai ficar preso. Boa. E aí, para quem lê livros sobre hábitos, 66 dias você cria o hábito. Fica 66 dias úteis, tá? E aí depois você sai. Então você imagina o benefício que vai dar para a população. Que maravilha. Gustavo, você não podia ter terminado esse nosso momento aí com uma dica melhor. Manda aprender numa academia que tudo se resolve, 60 dias. Não precisa ser academia só, não. Depois o pessoal fala, tá legislando em causa própria. Não, vai num parque público, legal. Então. Constrói lá E agora vai todo mundo ler o praia e vamos lá, todo mundo futebol. Maravilha, vai todo mundo ler o poder do hábito para entender porque que em 60 e poucos dias vai tudo mudar. Gustavo, muito obrigado. O poder do hábito do Charles Duhigg e vai outra dica também, o Hábitos Atômicos do James Clear, que para mim acho que vai mais na veia ainda do que o poder do hábito. Perfeito. A turma tem que entender o que é um gatilho, uma recompensa lá com o Charles Duhigg para matar e depois com Hábitos Atômicos incrível. Gustavo, muito obrigado, cara, um prazer enorme, uma alegria ter você aqui no ambiente nosso do Lucrativamente. Forte abraço. Fred, obrigado aí, um abraço a todos vocês, espero que tenham curtido, galera. Obrigadão. Valeu, forte abraço, Gustavo.